alunos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar o conteúdo 3 de Geografia, Espaços Rurais e Urbanos. Vamos entender um pouquinho sobre o espaço rural. O espaço rural ele é muito importante para nós que estamos aqui na cidade grande. Por quê? Lá no espaço rural é onde acontece toda a plantação da nossa alimentação. Por exemplo, as nossas frutas, nossas verduras, nossos legumes, os cereais, arroz, feijão, o milho, tudo isso vem lá da zona rural. E nós precisamos deles, nós precisamos que exista esse espaço rural para que a nossa alimentação chegue na nossa casa. Mas o espaço rural também precisa do espaço urbano. Por quê? Quer ver um exemplo? Nós na faculdade temos um curso chamado Agronomia. E esse curso é importante para as pessoas que estão lá no espaço rural se aperfeiçoar. Eles vêm até para cá, para a cidade grande, eles estudam as agronomias, como conter pragas, como as colheitas, o solo, eles estudam tudo isso para que as suas plantações aconteçam perfeitamente, saberem que época plantar, como fazer o solo ser fértil. Lembrando que a gente sempre tem que ter responsabilidade ao utilizar o solo, para que a gente não perca ele, não perca a sua fertilidade. O que é a fertilidade? É ele continuar produzindo, ou seja, que a gente consiga plantar, colher os alimentos ali. Bom, eu trouxe aqui para vocês alguns materiais. Aqui temos as plantas, as frutas, os cereais, que é tudo o que o espaço rural nos oferece. Mas o espaço urbano também oferece coisas para o espaço rural, para que aquilo aconteça. Por exemplo, materiais para as colheitas, para as plantações, utensílios de proteção que eles também devem usar na hora do seu trabalho. Você consegue entender que um precisa do outro para que as coisas aconteçam? Não tem como existir só o espaço rural e não tem como existir só o espaço urbano. Assim, um utilizando o outro faz com que a harmonia aconteça e toda essa produção seja perfeita. Mas lá no nosso livro ele vem trazendo uma palavrinha chamada êxodo rural. O que é o êxodo rural, professora? O êxodo rural é quando as pessoas que estão lá no espaço rural, ou seja, lá afastadas, elas decidem viver nas cidades grandes. Lembra que a gente comentou isso lá no conteúdo de história? O que faz as pessoas quererem vir para cidades grandes? Como as oportunidades de emprego, hospitais, uma vida melhor? Pois é, elas saem do espaço rural e vêm para o espaço urbano. Só que quando isso acontece em grande massa, ou seja, muita gente deixa de morar lá para vir morar nas cidades grandes, isso é chamado de êxodo rural, uma perda de população na zona rural para acontecer na zona urbana. Porém, hoje em dia, o IBGE conseguiu identificar. O que é o IBGE, professora? É um órgão que consegue ver toda a população do nosso Brasil, do nosso mundo. Consegue contar as pessoas e saber como está a situação da população no Brasil, no país. O IBGE nos conta que começou a acontecer o êxodo urbano também, ou seja, as pessoas começaram a deixar de viver nas cidades grandes para morar na zona rural, ou seja, morar nos sítios, nas fazendas, nas chácaras. Mas para que isso, professora? Se ali na cidade grande tem todo esse conforto. Na cidade grande temos uma questão muito importante que a gente já trabalhou lá em história. Lembra que a gente falou? O acúmulo de pessoas. Está superlotado as cidades grandes. Muito trânsito, muito barulho. E as pessoas decidem morar na zona rural, por isso, atrás do sossego, atrás de uma paz. É por isso que elas vão para lá. Elas se afastam de toda essa correria que existe na cidade grande para viver tranquilamente na zona rural. Essa é a principal busca das pessoas atrás do êxodo rural. Bom, essa é a nossa aula de hoje. Vamos para as atividades? Tchau, tchau!